Fala, torcedor! Tudo bom? Bom, bora comentar um pouquinho da partida entre Nova Iguaçu 1 e Portuguesa 1. Mas antes, não sei quem viu meu recado aqui no YouTube, na aba Posts, mas quero pedir primeiro desculpas para quem ficou esperando a análise um dia depois do jogo, mas por conta da viagem para o Rio, que eu acabei indo para Nova Iguaçu, não consegui soltar a análise um dia depois do jogo, mas fica aqui essa tradicional análise do Insta Rubro Verde nessa segunda, fechou? Se a gente tem compromisso, a gente pelo menos vai honrar, né? Então a gente vai soltar essa análise um pouquinho depois, mas o importante é que tem, fechou? Bora falar do jogo? Portuguesa começou o jogo com seu time escalado com Bruno Bertinato e a linha defensiva com Ciência, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Matheus Leal. No meio campo, Barba, Tauan e Cristiano com a faixa de capitão, em a linha ofensiva com Igor Torres, Ericles e Kawari. Vou falar já aqui as substituições, antes que eu esqueça, com certeza eu vou esquecer. Então, todas as substituições aconteceram no segundo tempo, tá? 17 do segundo, saem Kawari e Igor Torres, entram Portuga e Iago Dias. 24 minutos, saem Tauan e Ericles, entram Matheus Nunes e Lohan. 31 minutos, sai Lohan e entra Denis. Nossa, mas saiu o Lohan, você acabou de falar que o Lohan entrou? Calma que a gente vai falar disso. Lesão? Vamos ver. Então vamos lá, Portuguesa começa o jogo ali tentando entender. Eu vi pelo menos assim, espero que você comente o que você achou da partida portuguesa. Mas eu vi que a Portuguesa começa o jogo tentando entender um pouquinho como que o adversário ia se portar. Como é que o adversário ia começar esse jogo. A Portuguesa, eu vim falando aqui há uns 2 jogos, desde o jogo contra o Porto Vitória. A Portuguesa começa muito apática do que vinha sendo a equipe da Portuguesa antes desses 2 jogos, né? A Portuguesa costumava atacar, 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 mas agora não tanto. A Portuguesa dá uma segurada, o adversário corre mais, começa ali uns 20 minutos, o adversário começa a baixar um pouquinho, 25, a Portuguesa começa a correr. Não sei se dessa vez foi tão diferente. A Portuguesa começa meio lenta, começa tentando entender o adversário, vai se adequando ao jogo, mas não faz tanta coisa assim. Você vai falar, mas Arthur, o gol da Portuguesa saiu aos 6 minutos. É verdade. O gol da Portuguesa sai aos 6 minutos na primeira situação de chance de gol criada pela Portuguesa. O Ericles, ele recebe a bola tá no alto, ele dá um chapéu, é até engraçado. Você tá vendo aí o lance do gol da Portuguesa. O Ericles consegue dar um chapéu em cabeceio no cara do Nova Iguaçu. Ele encontra o Kawari, ele avança um pouquinho, encontra o Kawari livre. Kawari, cara, rápido. Kawari rapidamente encontra também o Cristiano livre, livre, livre. O Cristiano só pega, domina. E eu acho que de pontinha do pé, não dá pra perceber, não dá pra entender se o Cristiano de ponta do pé ou da sola do pé mesmo, de piquinho assim, ele só arrasta pro fundo, do lado esquerdo do gol. O Cristiano anota mais um golaço, assim, uma bela jogada de gol. O Cristiano faz o time, assim, vamos falar, o time faz uma bela jogada e o Cristiano consegue fazer mais um gol com a camisa da Portuguesa. E curiosamente, se a gente reparar, eu falei aqui na análise passada, os 2 gols contra o Pouso Alegre saíram de 3 pés. Ericles, Kawhi e Cristiano. Dessa vez de quem que foi? Ericles, Kawhi e Cristiano. Então, eu lembro que eu até comentei na última análise se a gente tinha um trio à vista. Não vou falar um trio ofensivo porque o Cristiano tá atuando como meia, mesmo ele sendo atacante. Mas, cara, que trio que tá se formando. Mais uma vez, segundo jogo seguido, que Eric, Kawhi e Cristiano fazem uma bela jogada e assim concluem de forma maravilhosa o primeiro gol da Portuguesa. Uma coisa que eu notei aqui, que calor que tava em Nova Iguaçu. Nossa senhora. Você vai falar assim, mas o calor foi um dos motivos para a Portuguesa logo em seguida do gol já recuar. Não sei se o calor já foi logo aos 6 minutos. Mas a Portuguesa volta a cometer um erro infantil.
Se eu vim aqui umas boas análises, falando que a Portuguesa conseguia fazer gol e já partir para o ataque ainda, continuar partindo para o ataque para ampliar ainda mais, para ter uma vantagem, que a gente sabe que a Portuguesa leva gol todo o jogo, então para ter uma vantagem, a Portuguesa continuava partindo para o ataque. Dessa vez foi diferente. Enquanto o Nova Iguaçu, lá no começo do jogo, ele estava na mesma pegada da Portuguesa, estava muito fechado, não sabia muito o que fazer no jogo, cara, a Portuguesa recua as suas 3 linhas, defensiva, do meio e ofensiva. O Nova Iguaçu começa a se aproveitar disso. Começa a se aproveitar, começa a criar mais chances, começa a levar mais perigo. Isso foi mais tenso. Tanto foi mais tenso que o Cauã brigou com o elenco nessa hora. Porque recuou sem motivo. Não tinha motivo para recuar. Tava no começo da partida. O gol da Portuguesa saiu aos 6 minutos. 6 minutos. Tinha mais o quê? 40. Sim, tirando os acréscimos, praticamente. Mas 40 minutos. Na transmissão mesmo, a gente ouviu, para quem viu de casa, conseguiu perceber o Cauã brigando com o time. Por esse motivo. Recua sem motivo. Quem estava no estádio também pôde ver um Cauã muito ativo ali no banco, brigando para o time voltar a atacar, voltar a subir sua linha. Mas não aconteceu. Não aconteceu, tanto que quantas jogadas, quantas criações de gol você lembra da Portuguesa no primeiro tempo tirando o gol? Quantas? E quantas você lembra nos melhores momentos da Lusa TV, por exemplo? Foram poucas. Pouquíssimas. Se eu não me engano, teve uma chance só, e foi a última. Além da de gol, foi a última. Foi o Igor Torres tentando uma bike, uma oportunidade que, assim, ao meu ver, já era uma oportunidade que tava claro que não ia dar mais. Tava lá, eu acho que o Igor falou, já que eu tô aqui, vamos tentar. Mas o ângulo que ele tinha era praticamente nula a chance. E, meu, a Lusa apaga, começa bem e apaga. E o Nova Iguaçu foi tentando, foi se apropriando do espaço da Portuguesa. Tanto que aos 30 minutos, o Nova Iguaçu consegue empatar em uma jogada, em um gol, em assim, um erro infantil da Portuguesa. A bola tá ali parada na ponta direita, o cara do Nova Iguaçu ele lança para a área. E na área que eu notei aqui, o senhor Sidney Pagés, o Sidney Pagés, jogador do Nova Iguaçu, ele encontra essa bola certinho no peito dele. Certinho. O Gustavo Henrique, zagueiro da Portuguesa, ao meu ver, o Gustavo falha. Ele tá atrás do Sidney, devia estar pelo menos do lado, devia estar mais próximo do Sidney. Quando a bola tá se aproximando já do peito do Sidney, que o Gustavo começa a ir no atleta. Portuguesa leva um gol por falha de marcação. Então, assim, mais um jogo que a Portuguesa falha, mais um jogo que a Portuguesa tem sua defesa vazada. Há quantos jogos a Portuguesa não leva um único gol? Não leva um único. Sai ali no zero. Desde o jogo contra o Água Santa no Paulistão. Quanto tempo já não faz isso? Já faz mais de 10 jogos. Mais de 10 jogos. É bizarro se a gente pensar. Seguidos. Seguidos. Então, cara, primeira fase já foi. Praticamente metade da primeira fase, né? 7 de 14 jogos já foram. A gente tem que pensar, a Portuguesa vai classificar. Para mim isso é uma certeza, a Portuguesa classifica. A gente tem que pensar que não só o ataque tem que ser eficiente, mas também essa defesa. A Portuguesa já levou muito gol nessa Série D, muito gol. Se a gente comparar com times mais conhecidos dessa D, um Santa Cruz, ali um Asa talvez, que tem mais nome nessa D, cara, os caras têm um ataque bom e uma defesa pouco vazada. A gente tem que pensar, com o fim da primeira metade dessa série, dessa primeira fase, a gente já tem que olhar lá para o mata-mata. Vamos falar a verdade. Se a Portuguesa encara hoje um Santa Cruz, uma das melhores equipes dessa competição, para mim essa equipe do Santa Cruz é concorrente direta para título.
Se a Portuguesa pega hoje com Santa Cruz, você acha que não vai ser vazada com não só um, mas com 2, 3 gols? A Portuguesa precisa organizar aí para ontem essa defesa. Ah, mas Arthur, tem mais 7 jogos da primeira fase, dá tempo de arrumar. É bom que arrume, porque até julho, a Portuguesa tem até julho, final de julho, quando acaba essa primeira fase, para arrumar essa casinha. Não pode levar os gols, assim, infantis que tá levando. Não pode chegar no mata-mata tendo uma baita campanha na primeira fase, chegar no mata-mata, levar 2, 3 já e já ficar baqueado, não conseguir seguir. Se a gente for lembrar, não muito longe. 2021. A Portuguesa não fez uma baita campanha na primeira fase, fez uma baita campanha. Pegou o Caxias, que foi, se eu não me engano, o Caxias foi a pior campanha do grupo de cima, né? Caxias não foi isso tudo, a gente vai passar. Caxias derrotou a gente. Caxias derrotou a gente, derrotou bem. A gente conseguiu, por um milagre, o Caio Mancha fez um gol de cabeça lá naquela partida contra o Caxias, levou para pênaltis e nos pênaltis, o que aconteceu? Foi eliminado. A gente não pode só se basear na primeira fase. A gente precisa olhar já lá para frente, arrumar já essa defesa, não levar gol em um único jogo, tomara que no próximo jogo contra o Nova Iguaçu, já no Canindé, tomara que não faça, ou que o Nova Iguaçu não faça nenhum gol que para mim, do meu ponto de vista, já vai ser uma baita evolução. Se não levasse um gol fora de casa, já ia ser um baita desafio, já ia ser bom demais. Mas não aconteceu. Então, vamos olhar já para frente, vamos arrumar. Claro que a gente não tá falando, não tô falando aqui, a defesa não treina, a defesa não se compromete com o time. Diferente disso. A gente vê muitos atletas comprometidos, muitos dos atletas, praticamente todos com que eu converso, todos estão querendo fazer com que esse acesso aconteça. Mas a gente não pode só ficar pensando que vai acontecer, a gente precisa ter essa ação de não levar um gol. Não levando gol em um jogo, já fica mais seguro para não levar gol em outro jogo, 2 seguidos, 3 jogos, 4 jogos. O Português embalou uma vitória, embalou 2, embalou 3, eu achei que ia embalar a quarta agora, mas é assim, tem que ir em sequência para ir ganhando confiança cada vez mais. Então vamos ficar atento para essa defesa, como sempre que a gente vem destacando aqui. Primeiro tempo, o que houve mais? Nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem nada. Absolutamente nada. Começa o segundo tempo, Portuguesa volta sem alterações. Então, não tinha alteração nenhuma para fazer na equipe. O Cauã não promoveu nenhuma. E volta com logo aos 3 minutos do segundo tempo. O Eriksen ele encontra o Cristiano totalmente livre, só com um zagueiro, com um defensor próximo dele, mas que dava para o Cristiano se livrar dele. O Cristiano recebe essa bola, consegue driblar o zagueiro do Nova, mas na hora de bater, bate muito fraco e não acaba saindo gol. O zagueiro defende até com certa facilidade de tão fraco que foi o chute do Cris. E foi a maior chance no segundo tempo, até um momento. E claro, de chances de gol que acabaram não saindo, foi a maior. Para mim, foi a maior, que não saiu, foi a maior. Aí, ao decorrer do jogo, Nova Iguaçu volta a fazer pressão. Bruno Bertinato faz umas boas defesas. Ah, mas o goleiro é muito vazado. Eu já vi comentários de gente depois do gol, falou, esse goleiro não passa segurança, não sei o quê. Olha, mas pelo menos fez defesas que ajudaram o Nova Iguaçu não desempatar essa partida. Foi acho que umas 2, 3 defesas, se eu não me engano. Cara, eu não sei se o baixo rendimento da Portuguesa se deve tanto pelo calor que eu falei ou pelo gramado. Os 2 truques que o Nova Iguaçu tinha na manga, até conversando com umas pessoas do Nova mesmo, foram esses dois. O horário não era para ter acontecido a partir das 3 horas, era para ter acontecido mais tarde. Mais tarde é menos calor, sol já mais quase se pondo, ali seria o horário da partida. E o gramado. O gramado pesa muito. O gramado é muito pesado. Você vai falar, mas Arthur, o gramado tava verdinho, tava bonito, um dos mais bonitos dessa Série D até agora, que a Portuguesa viu. Eu também achei. Até o momento que eu pisei nesse gramado. Cara, eu pisei nesse gramado, metade do meu tênis, metade da sola do meu tênis foi para baixo. Eu não conseguia ver. Era um gramado muito fofo. Muito fofo, era um gramado pesado, difícil. Se você pisasse,
já meio leve, sem muito com o pé de apoio, você virava o pé. Eu quase fui. Então, era um gramado muito complicado mesmo, era um gramado muito pesado para correr os 45 minutos, mas não acho que o baixo rendimento da Portuguesa se deve só pelo gramado, só pelo calor. Tanto que a Portuguesa para de produzir aos 6 do primeiro tempo. Mas de fato, era um gramado muito ruim. Era um gramado que, conversando, vou falar de novo, conversando com o pessoal do Nova Iguaçu, era um truque na manga que eles têm. O rapaz do Nova Iguaçu falou que um dos truques dele é o adversário chegar, correr 15 minutos, já cansar pela condição do gramado, que é pesado, cansar e o Nova ataca. Foi quase isso que aconteceu, se a gente for parar a pensar. Só que a Portuguesa só não continuou atacando tanto. Meu, gramado pesado, não era uma grama adequada para você fazer de fato, para você jogar futebol, era uma grama não é especializada, como a gente vê em outros campos, mas até aí, quantos gramados no Brasil, até de Série A, não são a semente mesmo de grama especializada para o futebol? É uma grama, como eu falei, uma grama pesada, fofa, e é aquela graminha de jardim, uma graminha alta. Quem via, parecia estar uma grama curtinha, mas era uma grama alta, tinha uns 3, 4 dedos que, assim, até os jogadores estavam achando um gramado ruim mesmo. E é isso. De destaque do segundo tempo, além da pressão e das defesas do Bertinato, o último grande momento fica aos 26 minutos, que foi o que a gente mais comentou da partida, né? Foi o que a gente mais tem que destacar da partida do lado negativo. O atleta do Nova Iguaçu, você tá vendo aí, o atleta do Nova Iguaçu, ele recua a bola para sua defesa, com o objetivo da defesa do Nova Iguaçu recompor uma jogada, voltar pro goleiro, às vezes, enfim. Aí cada time sabe o seu. Nova Iguaçu volta essa bola. O Iago Dias, de forma muito rápida, foi a única coisa, no meu ponto de vista, o Iago Dias só fez isso no jogo também. Entra cansado toda vez, só fez uma partida de destaque até aqui. Iago Dias recupera a bola, acaba caindo, o Lohan pega de novo essa bola, passa para o Cristiano e o Cristiano marca. A bandeirinha, a senhora Fabiana Pita, do Rio de Janeiro, curiosamente, ela é carioca, ela marca impedimento. No que ela marca impedimento, o árbitro Gabriel Queiroz, ele valida o impedimento. Mas, cara, é um absurdo você dar um impedimento para um gol desses. O atleta do Nova Iguaçu, tá na cara que ele volta, tá na cara que saiu dos pés do atleta do Laranjão ali, sabe? Como é que a gente vai falar bem de uma arbitragem brasileira que comete um erro desses? É um absurdo a Portuguesa perder 2 pontos por conta de uma arbitragem desqualificada. Como é que a senhora Fabiana Pita é escalada para um jogo e comete um erro infantil, um erro básico? Básico. É ridículo ter cometido um erro desses. Ah, mas todo mundo erra. Não assim, gente, desculpa. A Portuguesa já sofreu muito, muito, muito nessa Série D, em 7 jogos com arbitragem. Eu até perguntei disso pro Cauã na coletiva, para ele analisar os árbitros até aqui na 7ª rodada. E é um absurdo a Portuguesa estar enfrentando desde a primeira rodada. Quem vai lembrar daquela primeira rodada que o De Paulo ia levar um amarelo, levou um vermelho, por pura invenção do juiz. A Portuguesa vem sofrendo constantemente com a arbitragem. Uma arbitragem ruim. Eu falei aqui, acho que foi na segunda análise que eu fiz contra o Maricá. Cara, se a Portuguesa se tem time na Série A que sofre já, na Série A, com arbitragem, tem de numa D. Era coisa, sinceramente, era coisa de pegar os dois árbitros, tanto a Fabiana, tanto o Gabriel, os dois darem as mãos e voltar para a escolinha de árbitro. É um absurdo um time perder 2 pontos, deixar de somar, fora de casa, claro, é o trabalho deles, mas parece que ninguém tá nem aí com o jogo que tá apitando. É um absurdo deixar passar um erro desses e não ser punido. A Portuguesa na Federação Paulista, quando é com um jogo de Paulistão, sempre manda um ofício reclamando, enviando provas do porquê. Eu acho importante que a Portuguesa passe um ofício, não sei, uma cartinha. Ó, é um absurdo o que aconteceu. Eu não sei também nem se adianta mandar para a CBF do jeito que está desorganizado atualmente, com todo respeito à CBF.
Mas assim, é uma zona também. A Federação Paulista, aos meus olhos, é muito mais organizada que a CBF. Ah, mas reclama, sempre escala árbitro ruim para o jogo de Paulistão. Mas melhor que isso. Melhor que isso. A Federação Paulista pelo menos consegue equipar os seus jogos com VAR. É um absurdo a CBF, com o dinheiro que tem, a gente precisa falar, a CBF tem um baita dinheiro e não consegue colocar VAR para um campeonato nacional. Só colocar VAR lá para as semifinais, lá para as quartas de finais de um campeonato. Cara, é um absurdo você promover uma competição de nível nacional com o desleixo que a CBF tem com a Série D. O desleixo, e ainda falam de criar, o senhor Samir Saúde, o novo presidente da CBF, ainda cogita criar uma Série E. Se a Série D é tão jogada às traças, assim, ela é largada, você imagina uma Série E? Você imagina? Se clubes que não têm renda, praticamente, um Boa Vista, foi punido por incompetência, foi punido por incompetência do antigo Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, por transmitir um jogo, foi punido que não teve, os seus atletas não tiveram suas passagens pagas para um jogo fora, lá no Espírito Santo. Você acha que isso é competência para você promover um campeonato nacional? Você avisar horas antes que não vamos poder, os clubes não vão mais poder transmitir, você punir um clube por isso, por você horas antes, você explicar para um clube que você não quer mais transmitir, as equipes prontas para fazer a transmissão, e quem é punido é o clube. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Tanto você escalar a gestão CBF, você escalar árbitros assim, isso é bizarro, isso é bizarro. Então, não vou falar que só a arbitragem, vou falar que só a arbitragem foi a culpa da Portuguesa ter empatado esse jogo. Foi um dos motivos. O segundo motivo, para mim, foi também o baixo rendimento da Portuguesa nesse jogo. Eu, até num comentário, na análise escrita que eu faço pós-jogo, um rapaz escreveu, falou, nossa, foi um dos piores jogos que eu assisti. E é verdade, foi um dos piores jogos que eu assisti da Portuguesa. Eu até comentei isso, eu sempre assisto, dessa viagem não foi diferente, sempre assisto jogos com o Luiz Nascimento, o pai dele, o Vinícius Piazza, que ajuda aqui na página. Eu olhei e falei, nossa, tá no top 3 jogos, os top piores jogos que eu assisti da Portuguesa. Eu já vi jogo ruim da Portuguesa. De Copa Paulista, Paulistão. Paulistão até que o nível é maior. Mas ontem, nossa senhora, foi ruim. Foi ruim. Então, assim, dois motivos. Arbitragem e também o baixo rendimento da Portuguesa. Claro, tem as condições. Gramado. Foi o calor. É verdade. O calor para quem tava na arquibancada já tava fogo. Imagina para quem tava correndo. O gramado também foi pesado, foi ruim. Mas, cara, a Portuguesa recuar com 6 minutos não foi certo. Não foi certo, não foi uma postura certa para adotar em um time que, assim, tava indo bem depois que fazia o gol, seguia partindo pro ataque. Então, tem uma semaninha aí para corrigir. Até depois do jogo, o Nova Iguaçu tem uma estrutura que, assim, é uma estrutura bacana de CT, tudo é uma baita estrutura do Nova Iguaçu de CT, mas o estádio em si, a imprensa consegue escutar o que os jogadores estão falando no vestiário, o que o técnico está falando no vestiário, e o Cauã falou muito disso depois do jogo, que era, vamos corrigir os erros dessa semana, desse jogo, a gente não pode fazer o que a gente fez hoje. Então tá certo, não pode fazer o que fez nesse jogo, não pode recuar do jeito que recuou, não pode deixar o adversário jogar do jeito que jogou. O Nova Iguaçu foi se apropriando do espaço da Portuguesa. Então tem até sábado, até falando disso, sábado, fica o convite para a torcida da Portuguesa ver o Nova Iguaçu jogando. Que prazer poder ver o Nova Iguaçu jogando. Vamos lá, sábado, dia 7, às 5 horas da tarde. Para quem não foi para a cidade de Nova Iguaçu, vai ter o prazer de poder assistir o time da cidade jogar no Canindé. Então, sábado, às 5 horas, contra o Nova Iguaçu, na nossa casa, fechou? Até falando uma coisa, eu falei que a gente ia comentar do Lohan ter entrado e já ter saído. O Lohan jogou pouquinho, foi por questão de lesão, tanto o Lohan, tanto o Denis. O Denis acabou a partida e já deitou. Ele deitou logo no campo, porque sentiu.
Então, os dois atletas vão ser, agora na representação do elenco, vão ser avaliados para ver dessa lesão. Até a reza final do grupo foi destinada ao Lohan, porque parece ser um pouquinho mais grave, ele deixou o campo chorando. Então vamos ficar de olho. O Lohan agora, com certeza, entra para o departamento médico da Portuguesa, que agora está ficando um pouquinho cheio. Temos Robson, tem De Paula, Thales que deve ficar fora 3 a 4 semanas, Robson 30 a 40 dias. O De Paula está em fase final, a informação que eu tive é que o De Paula está nessa fase final já de tratamento. Tá com o Lucas Hipólito, claro, o Hipólito é de ligamento, é um pouquinho mais complicado, ele ia ficar acho que 10 meses fora, então praticamente já perdeu a temporada, não tem o que fazer. Mas está evoluindo muito bem o Hipólito, mas por uma questão ali de prevenção, o Hipólito vai ser um pouquinho mais preservado. Mas agora a gente tem que ficar de olho, Lohan e Denis. Com 3 lesões, Robson acabou não jogando nessa Série D, né? Lohan, Denis e Thales já jogaram essa Série D, mas quanto de banco, quanto de reserva fica a Portuguesa? A Portuguesa está de olho no mercado. A informação que eu consegui, dia 9 de junho, até eu acho que o Alex postou, é esperado que só apresente um reforço. No caso, vai ser um meio-campista. 9 de junho, então já marca na agenda aí. Vai ser apresentada a nova contratação da Portuguesa, um meia. Mas também a informação que eu consegui foi que a Portuguesa busca mais alguém para o setor defensivo, mais especificamente para a lateral direita. Ah, vai ter alguém no campo ofensivo? Não. A Portuguesa entende que já está bem servida lá no campo ofensivo mesmo, que não vai precisar de ninguém. O meio-campista que chega é para atuar mais ou menos ali como atuava o Rildo. Então, não me surpreenderia se assumisse a camisa 7 do Igor Torres, que sinceramente, Igor Torres vem fazendo boas partidas. Comentei aqui até na análise passada, se a gente ia aguentar o Igor Torres jogando mais uma Série D inteira praticamente, de ponta, se a Portuguesa não ia precisar ir para o mercado. Meio campista que chega aí, é possível que atue no lugar do Igor, tá bom? Então é isso, com essas lesões novas, a Portuguesa corre para o mercado para completar seu elenco. Claro, a Portuguesa até estuda, até vê um pouquinho se essas lesões que vem sofrendo não é muito por culpa do gramado. 2 lesões acontecerem no mesmo jogo, lesões musculares, acontecerem no mesmo jogo, é estranho. Atletas que jogaram quantos minutos? Lohan, 6 minutos. Denis, 14 minutos. 19, né? Desculpa, o Denis jogou 19 por conta dos acréscimos. Então é isso. A Portuguesa não só tem que enfrentar os desafios, como a arbitragem, mas também os gramados. Os gramados que acabam causando muitas lesões e muita dor de cabeça também. Então é isso, pessoal. Espero vocês no sábado, dia 7 de junho, para ver o jogo entre Portuguesa e Nova Iguaçu às 5 horas no Canindé, fechou? Quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Chegamos à meta de 500 inscritos, agora rumo aos 600. Vocês estão tendo, assim, estão apoiando muito essas análises pós-jogo. Está sendo, assim, fantástico. Quero agradecer também torcedor, adversário que está vindo assistir também, torcedor do Nova Iguaçu. A gente brinca aqui que era um grande time porque você vai poder ver o grande time do Nova Iguaçu, porque realmente não rendeu nada, os dois times não renderam nada, a gente tem que ser sincero com a gente mesmo, mas agradecer também ao torcedor adversário que está vindo assistir essa análise, assim, audiências fantásticas, desde que a gente começou com os nossos pós-jogos. Então, valeu demais, espero que você continue acompanhando, se inscreve no canal, que dá uma força gigantesca pro Insta Rubro Verde, siga também o Insta Rubro Verde em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, o próprio YouTube aqui, claro, também o TikTok, mas também o nosso site que a gente está sempre atualizando, fechou? O site é instarubroverde.wordpress.com, fechou? Valeu, pessoal, a gente se vê na próxima. Valeu!